Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus nesse 10º domingo do tempo comum nos recorda desta divisão que há no ser humano. Essa divisão que é oriunda já desde o início em Adão e Eva. Por isto, a primeira leitura já do livro do Gênesis nos recorda desta passagem quando Adão e Eva, tentados pelo demônio, consentem com a tentação, comem do fruto proibido, o único fruto entre os milhares de frutos que haviam no paraíso, significando aqui a desobediência que tem para com a ordem de Deus de não tocar nesse fruto. É a desobediência de Adão e Eva que os leva a perceber-se que estavam nus. Eles, obviamente, estavam nus e assim foram criados, mas não se percebiam como nus. Aqui, a palavra de Deus nos recorda de algo importante. Nós, cobertos pela graça de Deus, quando a perdemos, nos encontramos nessa situação de nudez, de fragilidade, em que até mesmo a nossa própria consciência nos acusa como vergonhosa a nossa situação. Alguém poderia perguntar, mas desde quando o corpo é algo mau? De fato, Deus que cria todas as coisas, ao contemplar a sua criação e, por último, a criação do homem, vai dizer: Deus viu que tudo era muito bom. Então, quando entra esta visão negativa do corpo ou da sexualidade, justamente neste momento em que Adão e Eva se auto-revelam que estão nus, e eles percebem o alcance desta nudez, que não se trata apenas de uma nudez corporal, mas uma nudez do ser humano que agora já não está mais vestido da graça de Deus. E então, o que ocorre? Ao invés de Adão e Eva pedirem perdão a Deus porque o desobedeceram, eles vão dar aquelas respostas que nós mesmos costumamos dar quando pecamos. A culpa foi do outro, não foi minha. Isso faz parte da nossa fragilidade também de não assumir os nossos próprios erros. Herança novamente de Adão e Eva. Adão, ao ser questionado por Deus, como é que tu sabias que tu estás nu? Quando é que tu soubeste disso? Adão diz, a culpa foi da minha companheira, da mulher que me deste. Ela me deu do fruto. Eva também não assume o erro e diz, a culpa foi da serpente que disse que eu poderia comer do fruto. Como dizia anteriormente, é próprio nosso de não assumir os erros, querer transferir para outros. Assim também quando pecamos, nós dizemos, por exemplo, pequei porque o outro me levou a pecar. Pequei, me irritei porque o outro me irritou. Fiz tal coisa errada porque foi o outro que me levou a fazer isso. Nunca há uma busca de dizer, fui eu, pequei, peço perdão. E então podemos receber o perdão de Deus. Por isso Adão e Eva não recebem o perdão de Deus, mas o castigo, porque não assumem as próprias culpas. Querem transferir a culpa para outra. E nesse caso eles transferem a culpa para o demônio. Também nos nossos dias, muitas pessoas com mania de ver demônio em todas as coisas, querem aqui colocar o demônio como alguém superpoderoso, quase como um segundo Deus, ou como até no lugar de Deus. Eu fiz errado, eu não progrido na vida espiritual, eu não posso mudar porque o demônio me tenta. É certo que o demônio, como um ser pessoal, faz parte da nossa fé. E isso é a nossa fé também. Cremos na existência deste ser maligno que, porém, não é Deus, nem é um semideus. É uma criatura de Deus que, em sua rebelião máxima, também não quis pedir perdão a Deus e por isso foi castigado. De arcanjo se transformou em demônio. E como demônio, ele tem como função principal de sua vida nos tentar. O demônio, que é chamado de Satanás, que significa o adversário, ou de diabo, que significa o caluniador, é aquele que nos tenta para que nós caiamos em pecados e fiquemos nus diante de Deus, ou seja, fiquemos desgraçados sem a graça de Deus. Importa, portanto, resistir ao demônio e colocá-lo no lugar devido que ele tem dentro de todo o conteúdo da nossa fé. O demônio é uma criatura abjeta, mas ao mesmo tempo é um derrotado.
O demônio já foi derrotado. E aqui recorda-nos o Santo Evangelho, quando nosso Senhor Jesus Cristo curava, quando alimentava as multidões, quando não tinha tempo sequer de comer, como diz o Evangelho de hoje, de tantas pessoas para atender e exercer seu ministério, ainda vendo tudo isso, essas curas, esta alimentação, a expulsão de demônios, ainda assim os escribas, os homens que deveriam conhecer bem a palavra de Deus, reputam esta ação de Jesus ao demônio. Por isso que Nosso Senhor vai dizer que nós, seres humanos, podemos cometer todo tipo de pecado, e todo tipo de pecado é perdoado. Porém, há um pecado que não é perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo. Muitos, às vezes, perguntam, e essa pergunta é recorrente, mas, Padre, o que é esse pecado contra o Espírito Santo? Eu sempre digo, leia este trecho do Evangelho completo e vai entender. O pecado contra o Espírito Santo está claramente explicado. É não reconhecer a ação de Deus em nossa vida. É não reconhecer que as coisas boas, as coisas santas, procedem de Deus. E atribuí-lo ao demônio. Ou ainda atribuir a si mesmo. Muitas vezes se encontram pessoas que estão entre dois extremos. Uma, reputam que nada de bom possam fazer porque o demônio os tenta para o mal. E ainda colocam a culpa no demônio. Dizem, foi ele que me mandou fazer. Ora, isto é uma farsa. O demônio não manda nada, ele sugere. Mas, para cada sugestão, nós temos sim a ajuda da graça de Deus e de nosso Santo Anjo da Guarda para resistir às sugestões do demônio. Portanto, quando nós decidimos ouvir, isto é, acolher a sugestão do demônio, é nossa responsabilidade. Não é sequer a responsabilidade direta do demônio, porque ele não tem poder sobre a nossa vontade. Aqui também recordemos que muitas vezes há esse extremo de atribuir todo o mal que há no mundo e mal que nós, seres humanos, fazemos ao demônio. Há também esse extremo de atribuir-se todo o bem a si mesmo. Não preciso de Deus, eu sou bom, eu não preciso de Deus. Ou eu estou progredindo na fé, estou progredindo na caridade, estou progredindo em tudo, graças ao meu esforço pessoal. E não é difícil se abrirmos bem os olhos e percebermos que há muitas seitas e muitos falsos credos que ensinam isso, que o ser humano, nesta vida, ele vai, por seu próprio esforço, se auto-redimindo e se salvando. E se numa vida não bastar, ele vai voltar em outra vida para se redimir e, por fim, atingir a plenitude de um ser humano, ou uma espécie de santidade. Isso é outra farsa do demônio. Nós não nos redimimos, nós não nos salvamos sem a ajuda da graça de Deus. Portanto, reconhecer que Deus está acima, muito acima de qualquer criatura, inclusive do demônio. Segundo, as sugestões diabólicas, que são as tentações, elas ocorrem com todos aqueles que querem progredir no amor a Deus. Sempre digo isso, alicerçado no ensinamento de tantos santos, que se nós não temos tentações, é sinal que talvez até o demônio já tenha desistido de nós, porque nós já pertençamos a ele. Portanto, as tentações são necessárias, sim, para provar a nossa fé e nosso amor a Deus. Mas é necessário que nós nos armemos com todas as armas possíveis para resistir às insídias do demônio. Aqui recordemos também o nosso Senhor no Evangelho diz claramente que ninguém pode entrar na casa de um homem forte, e em outro Evangelho diz forte e armado, e roubar os seus pertences, se o primeiro não o desarmar e não o amarrar. Então poderá roubar a sua casa. Nosso Senhor está falando desta casa em que habitamos, este corpo com esta alma. Aqui é bem claro, se nós não dermos bobeira, se nós não dermos ouvidos ao demônio, ele não poderá fazer nada, ele não poderá assenhorar-se de nossa casa. Então nós nos armamos com o quê? Com o escudo da fé, com a espada, com o gládio da humildade. Aqui nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo que nós somos pecadores e que nós necessitamos da graça de Deus. Mais ainda, que necessitados da graça de Deus, quanto mais nos reconhecemos assim, mais podemos nos humilhar diante de Deus para obedecê-lo. E então recebemos graça sobre graça.
Por isso também nós ouvimos na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios, mesmo que a nossa tenda, a nossa habitação aqui nessa terra vá se desfazendo, vai crescendo em nós o homem interior. Quando? Quando nós reconhecemos que temos o mesmo espírito de fé, que nós cremos em Deus, que tem tal poder a ponto de ressuscitar seu Filho único. E se esse Deus é capaz de ressuscitar, que é uma nova recriação, se Deus tem esse poder, como Deus nos deixará desamparados? Nós que cremos no que Deus nos revelou. Portanto, não é motivo de pânico, nem de desassossego de ninguém crer que o demônio existe e nos tenta. Antes, é motivo de confiança, porque nós temos um Deus, o único Deus, que é capaz de nos salvar e nos dar as graças necessárias para enfrentarmos e não ouvirmos as seduções do demônio. Portanto, a palavra de Deus nos fala que Cristo é o vencedor e que o tempo do demônio já está acabando. Aqui, quando estes escribas dizem essa grande blasfêmia contra o Espírito Santo, não reconhecem que nosso Senhor Jesus Cristo é o enviado do Pai para acabar com o poder do demônio, nosso Senhor reafirma: agora o demônio será lançado fora. Ou seja, agora começa a derrota, a derrocada do império do príncipe desse mundo. Quando começa essa derrocada, essa derrota do demônio na nossa vida? Justamente quando nós reconhecemos as obras de Deus em nossa vida, as maravilhas que Deus faz por nós, a promessa que Ele nos fez da vida eterna, e quando temos confiança absoluta que o Senhor há de nos salvar, porque Ele é um Pai amoroso que nos busca para nos salvar. Essa família do Senhor que o busca, porque vê o seu ministério tão perturbado de sinais e coisas tão importantes, e já ouve até o povo falar que esse Cristo está louco. A família do Senhor o busca e é anunciada: tua família está aí, eles te buscam. E então nosso Senhor nos revela mais algo muito importante. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Portanto, o Senhor revela-nos aqui que podemos entrar na intimidade mais profunda. E a intimidade mais profunda que podemos ter com alguém é ser seu familiar. Nosso Senhor revela que nós podemos ser familiares a Ele, a ponto de sermos considerados como sua mãe e seus irmãos, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus em nossa vida. Neste domingo, queremos pedir ao Senhor que nos mantenha unidos na mesma fé, na mesma caridade, no mesmo amor ao Senhor, mas pedir também ao Senhor que nos dê as graças necessárias para resistir às insídias e seduções do demônio. Que o Senhor nos dê esta grande confiança de saber que a palavra final e definitiva é do Senhor, que, ao final, o Senhor sempre vence. E vence em nossa vida se nós assim o acolhermos, com espírito de humildade, reconhecendo nossas faltas, que são nossas responsabilidades, e pedindo perdão ao Senhor. Então poderemos ingressar em seu seio, penetrar no íntimo de Deus, a ponto de sermos considerados como sua mãe e seus irmãos. Que o Senhor assim nos mantenha unidos na mesma fé e caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.